Sejam bem-vindos à parte 2 do tema praça ou distribuição. Conforme destacamos na primeira parte, os objetivos de aprendizagem estão aqui listados. Nossa ênfase nessa parte 2 se dará nas principais alternativas de estratégia de canal. Mais uma vez, adotamos aqui a visão integrada de estratégia de canais, onde temos o desenvolvimento passo a passo e lado a lado do desenho do canal e da gestão do mesmo. Então, nossa discussão nessa parte se dará especificamente sobre as questões de desenho, principalmente os pontos aí cobertos, a escolha de canais direto, indireto ou mistos, os contratos relacionados ao desenho, né, do estratégia de canal, cobertura e estrutura. Na parte 3 trataremos do tema de gestão e os demais itens. Na parte 4 trataremos de questões específicas, como, por exemplo, conflito de canal. Bom, então, um dos principais pontos a serem decididos sobre a estratégia de canal diz respeito à decisão se a empresa vai adotar um canal direto ou canal indireto ou misto, né? Canal direto e indireto. Basicamente, o direto é aquela empresa que entrega diretamente ao consumidor, ao cliente, o seu produto ou serviço. Indireto é aquela estratégia que utiliza intermediário ou intermediários em diferentes níveis, em diferentes formatos. Então, uma estratégia hum, mesclada seria a utilização ao mesmo tempo de canais diretos e canais indiretos. Para discutir melhor as opções estratégicas, nada melhor que exemplos. E aqui a gente acaba remetendo a um exemplo que temos discutido nas últimas aulas, no início das aulas, na verdade, né? Que é o caso Nespresso. Nós temos aqui nesse slide fotos da loja Nespresso do Salvador Shopping, né? Essa loja chamada de boutique pela Nespresso, né, pela Nestlé, ela tem uma proposta mais moderna, mais atual. A proposta da Nespresso, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão perceber que existiam, existe ainda, né? Lojas que não foram reformadas, enfim, eram lojas mais, vamos assim, mais escuras, sentido mais fechadas, né? E aí você tem uma pegada também ecológica, é uma pegada mais leve, né? Na foto da direita, aí na parte interna da loja, você percebe os stands, né? As colunas onde você tem os sleeves, né? As caixinhas de cápsulas de café. No canto da loja, na parede, você tem a exposição de máquinas, enfim, é uma exposição muito mais clean, muito mais viva, muito mais clara, né? Uma coisa muito mais positiva, vamos dizer assim. A grande questão, na verdade, é discutir que tipo de estratégia é mais importante. A gente viu nos vídeos, né, do caso Nespresso, que a Nespresso é o único produto da Nestlé que ela controla toda a cadeia, né, do fornecimento até a entrega do produto. E a razão para isso é resultado, né? Então, são produtos altamente rentáveis, né, pela quantidade de produto entregue por cápsula, né, gramatura de café e margens muito significativas, né? E aí você tem uma opção de entrega direta ao consumidor através dessas lojas, onde o consumidor ele pode viver a experiência Nespresso, né?
ele pode receber informações, ele pode inclusive degustar, né, o café, né? Ele pode degustar o café, e, enfim, ter uma experiência Nespresso, né? E existe também outros canais diretos, uma vez que as lojas, as boutiques, elas são em um número muito reduzido, né? A proposta da boutique é não só, logicamente, vender o produto, mas vender a experiência, fazer com que as pessoas conheçam o produto, ah, e menos tanto que comercializar, né? Você tem aí duas opções, duas imagens na parte inferior da tela, onde você tem um website da Nespresso, e que você pode adquirir todas as máquinas, cápsulas e acessórios. E você tem um app também, né? A Nespresso ela tem uma quantidade de pedido mínimo e ela entrega gratuitamente via entrega express. Então isso também é uma forma de você atuar diretamente junto ao consumidor, nos apps e no portal. É possível você interagir com a Nespresso, é possível você ver o tipo de relacionamento que você tem, a categoria de relacionamento. A Nespresso usa esse canal direto não somente para vender, mas para se relacionar com os clientes. E, enfim, isso acaba fazendo com que eu consiga, vamos dizer assim, dentro do canal direto, ter um nível maior de controle daquilo que é entregue, né? Do valor que é entregue ao cliente. Esse é um dos pontos positivos de você ter o contato direto. Por outro lado, toda a parte de estrutura desse canal acontece por conta da empresa, né? Então, é um investimento, é um risco de gestão, tá? Então, é todo um esforço que a empresa tem que construir. Construir sua loja, diferente de um canal indireto, por exemplo, que você já tem redes de lojas constituídas, enfim. No canal direto, você tem um controle total. Então, você pode ter um espaço exclusivamente para a marca, dizer exatamente o que é que você quer expor, diferente do canal indireto, que o seu controle é bem menor, a sua influência é bem menor. Então, um determinado varejista, por exemplo, que queira comercializar uma marca, ele pode, inclusive, determinar o número de itens, o que que interessa para ele, o que que não interessa. E claro, você está lado a lado com marcas concorrentes também, né, no canal indireto. Então, o canal direto tem essas vantagens, né, entre outros, tá? Então, a tecnologia, no caso aí, é fundamental para que você consiga atingir aí os objetivos de negócio da Nespresso, né? A Nespresso, ela tem boutiques, não tem essas boutiques em todas as capitais, então na cidade de Salvador só existe uma boutique apenas, e no Salvador Shopping. Antes de se tornar uma boutique, o ponto de venda da Nespresso era um quiosque, né? Um quiosque que durou aí acho que 2 ou 3 anos, até se consolidar aí a certeza de abrir a boutique, né? Então o canal direto é uma estratégia adotada pela Nespresso, né? Já uma concorrente, uma empresa concorrente, uma multinacional, né? Pouca gente conhece, sabe disso, mas a Três Corações é uma fusão entre a Três Corações e Santa Clara, controlada por um grupo internacional. Você tem, no caso da Três Corações, o uso do método misto de canal. Então você tem a possibilidade de fazer as compras via o website da Três Corações, o aplicativo, via diretamente a empresa, então você pode adquirir esses produtos pela empresa, ou você pode adquirir esses produtos através dos pontos de venda do varejo. Então é muito fácil você encontrar os produtos da Três Corações, da máquina 3 especificamente, que é a máquina de bebidas, né, da Três Corações. Lembrando que diferente da Nespresso, né, que é praticamente café, a máquina 3 também, como a Dolce Gusto, que é outra marca da Nestlé, também entrega bebidas, né? Então, chás, por exemplo, achocolatado,
A Três Corações, então, ela possui aí um esforço de canal indireto nos pontos de venda mais tradicionais, né, do varejo, como hipermercados, supermercados, mas também atua em lojas, magazines, enfim. Então, a Três Corações, por outro lado, ela tem aí um portfólio de produtos, né, que já são tradicionalmente vendidos no varejo. Então, o desenvolvimento da máquina 3 e de suas cápsulas é um movimento de estratégia de diversificação de produto. Você tinha já o café em pó, você já tinha, vamos dizer assim, produtos tradicionais, né, cappuccino, que são tradicionalmente vendidos no varejo. Então, o movimento da Três Corações foi um movimento de canal indireto para, desculpe, agregar o canal direto, né? E isso numa tentativa de atingir diretamente o cliente. Então, o canal indireto, você tem alguns benefícios em relação ao canal direto. Você não precisa criar estrutura, porque a estrutura está posta. Por outro lado, você vai dividir espaço de gôndola com o concorrente. Segundo, você não tem o completo controle, inclusive, do espaço do ponto de venda, né? Então, você tem um risco aí de concorrente, né? É comum na gôndola do supermercado, né? Um concorrente invadir o espaço de gôndola de outro concorrente, enfim, os conflitos tradicionais aí do varejo do dia a dia. E você tem, logicamente, algumas questões de negociação do canal. O canal vai exigir, claro, uma parte da margem, já que ele vai estar levando os produtos a Três Corações ao mercado. Os canais indiretos também podem trazer uma cobertura que diretamente a empresa não consegue atender. E você também tem aí uma capacidade, vamos dizer assim, de levar os produtos a uma grande quantidade de locais e realmente penetrar nos espaços, nas regiões diferentes do país, enfim, são alguns dos benefícios aí do canal indireto, né? A gente está falando do canal direto e indireto, vamos falar só a parte de contrato. Para isso a gente vai utilizar aqui um caso, um exemplo, da Tramontina. A Tramontina é uma empresa tradicionalmente conhecida por vender produtos de cozinha, né? Acessórios, panelas, talheres. Mas o portfólio de produtos da Tramontina é muito grande. Inclusive inclui máquinas de café expresso, eletrodomésticos sofisticados, né? Linhas de produtos como cooktop e bacias material ah, sofisticado de alto padrão para as pias, né? As torneiras, enfim, são linha de metais, vamos dizer assim. Os contratos, eles funcionam para reger o comportamento e as obrigações que um canal deve ter. Então, a loja Tramontina, por exemplo, pode ser uma loja própria, em que a empresa vai ter todo o controle do que produto ela pode desenvolver, né? No momento que você tem um contato, um fornecedor indireto, você tem algumas dificuldades, como por exemplo, o canal indireto. Ele pode não querer fornecer toda a linha da Tramontina. Ele está interessado em alguns produtos, alguns itens básicos, por exemplo, né? Então, os contratos estabelecem que tipo de estrutura, que tipo de atendimento, enfim, são uma série de questões que dizem respeito às funções, principalmente do canal, né? Então, o contrato ele pode determinar, por exemplo, se o canal ele precisa armazenar, se ele precisa cuidar, contratar seguro, transportar, prestar serviços pós-venda, por exemplo, enfim, toda uma série de aspectos, né, que uma organização deve ter. Então, vamos supor que a empresa opta pelo esquema de franquia, né? E você aí, por ser um franqueado, você tem que, vamos dizer assim, submeter as regras do franqueador, né? E aí o franqueador, ele determina, olha, você tem que ter todo o portfólio de produtos, mesmo sabendo que alguns produtos têm extrema dificuldade de serem vendidos, né? Então, os contratos são muito importantes no desenvolvimento da estratégia de canal,
principalmente pela determinação de funções e obrigações que o canal deve desenvolver. Isso inclui, inclusive, níveis de performance também, quanto um canal deve performar para que ele possa, vamos dizer assim, continuar sendo viável, né, como uma das formas de estratégia de canal. Outro elemento muito importante em relação ao desenho diz respeito à cobertura. Alguns autores preferem o termo capilaridade. A gente tem aí um pequeno exemplo do mapa do Brasil, onde você tem aí ícones, né, identificando o que seria venda externa ou venda interna, ou seja, venda por telefone, né, enquanto que a parte laranja seria aí o vendedor porta a porta. Veja, a gente tem algumas características do nosso país que trazem dificuldades para, vamos dizer assim, empresas de uma maneira geral, né? Então, a dimensão do país já é uma questão, é um grande desafio. As distâncias, né? E principalmente a parte norte do país, onde você tem grandes distâncias e uma floresta amazônica, um adensamento bem específico, localizado, trazem algumas dificuldades, né, para atendimento desses espaços. Então, escolher determinados canais, principalmente os canais indiretos, que consigam atingir as diversas partes do país e o interior dos estados, por exemplo, é uma tarefa assim, muito complexa, né, para você montar e gerenciar. Então, a cobertura também é uma questão muito importante. Então, se a gente for remeter ao exemplo da Nespresso, a Nespresso ela consegue cobrir boa parcela do território nacional, mas o que importa para ela é o segmento que ela atende, que é um segmento AB, principalmente A, e que está localizado geralmente nas capitais e nas grandes cidades do país. Então, mesmo não tendo, por exemplo, lojas em cidades, vamos pegar o Nordeste, né, que é nossa região, então, a cidade de Salvador, por exemplo, tem uma única loja. A cidade, capital do Sergipe, por exemplo, não possui, capital de Alagoas não possui, mas é muito facilmente atendida através da entrega expressa dos Correios, e, enfim. Então, o Correio acaba sendo, a distribuição de encomendas acaba sendo uma das formas que a Nespresso possui para atingir uma capilaridade maior da sua estratégia de canal direto, né? Então, o nível de cobertura é algo que a gente realmente precisa determinar. Às vezes a cobertura ele vai na microgestão. Então, você está numa cidade e você procura atender a cobertura dentro daquela cidade, né? A gente pode pensar, a gente está falando muito de produto, mas a gente pode pensar em serviço, por exemplo. Um operador de telefonia que disponibiliza serviço de internet rápida, por exemplo. Então ela sabe que ela tem que atender, enfim, as exigências da Anatel, mas ao mesmo tempo ela também tem que atender as questões de mercado. Então onde é que estão os segmentos mais atrativos, dentro dos espaços regionais, onde é que a gente precisa construir infraestrutura, enfim. Então são algumas questões que o desenho de estratégia de canal tem que perceber e a cobertura é outro elemento super importante. Falando sobre essas questões de canal direto e indireto, é importante determinar, ou melhor, é importante destacar um termo que tem ganho muita repercussão na área de marketing, que é chamada desintermediação. O que que vem a ser essa desintermediação? Aquelas organizações que tenham vamos dizer assim, uma estratégia muito bem construída de negócios, se deparam com a internet com um novo tipo de consumidor. As novas gerações, principalmente as nativas digitais, têm por hábito o uso de comércio eletrônico, uso de ferramentas baseadas na internet. Isso fez com que determinadas empresas tivessem que se adaptar para atender a esses consumidores. Algumas foram forçadas a fazer isso em função, por exemplo, da pandemia, do Covid-19, mas isso significa que essas empresas também estão cogitando ter um contato mais direto com o consumidor e, claro, gerenciar um relacionamento. Então, algumas empresas têm feito um investimento na construção de canais diretos, quando ela tinha predominantemente canais indiretos.
Então, essa desintermediação, esse esforço de tirar os intermediários do jogo, ou não deixar que eles fiquem sozinhos, vamos dizer assim, acaba gerando para a empresa um contato direto com o cliente que não tinha, a possibilidade de construir relacionamentos, a possibilidade de buscar informações na ponta, né, onde o cliente está. E isso, claro, inclui a diminuição da dependência desses canais indiretos. Então, uma mesma multinacional como a Procter Gamble, uma Unilever, Johnson, elas têm que ter cuidado para não melindrar esses grandes varejistas, porque grandes redes podem muito bem tomar decisões de não vender mais os seus produtos, né? E muitas dessas empresas, mesmo sendo multinacionais poderosas, elas muitas vezes não podem se dar o luxo de perder o acesso a determinados canais, né? Então, essa desintermediação é um processo em que você envolve aí um contato direto com o cliente, o uso intensivo de mão de obra, desculpa, uso intensivo de internet, marketing digital, enfim. Então, essa desintermediação é um processo aí que veio e que se fortaleceu. Por fim, o último item aí do desenho, e que nos remete aí à finalização de nossa aula, diz respeito à estrutura. Então, é também determinado, principalmente nos contratos, que tipo de responsabilidade o canal deve ter. Isso inclui muitas vezes investimento em infraestrutura. Algumas organizações elas precisam contar, vamos dizer assim, com vários canais e funções diferentes. Então você pode ter, vamos exemplificar, né? Você pode ter, por exemplo, um distribuidor regional. Então você tem uma fábrica, em uma determinada região esse distribuidor recebe seu produto, armazena, e esse distribuidor vende para outras empresas que vão vender para varejos, por exemplo, atacadistas e varejistas, enfim, dentro de uma rede. Ou até vender para o consumidor final. Então, essas empresas, elas precisam ter estrutura, elas precisam ter, muitas vezes, as condições de desenvolvimento estrutural determinadas nos contratos. Então, é esperado que determinadas empresas elas consigam atender muito bem essas organizações, né? Quem tiver mais interesse em entender toda essa parte de estrutura no nível mais alto possível, basta você entrar no site da Martins. Martins é o maior, se não, um dos maiores, ou se não o maior atacadista do Brasil, né? Então, quem anda aí nas BRs da vida vai se deparar com certeza com caminhões da Martins indo para um lado para o outro. Então, algumas dessas grandes redes têm na Martins aí seu principal cliente, né? Chegando a depender aí de 10, 20% da venda dos seus produtos. A gente está falando de multinacionais, tá? Então é importante que se determine que infraestrutura esses canais devem ter. No caso, por exemplo, de franquias, essa infraestrutura é muito bem determinada, muito bem detalhada, e o franqueado, inclusive, tem que adquirir do franqueador essa infraestrutura necessária, né? O seu nível de controle é muito grande. Por outro lado, também há empresas, né, que determinam que tipo de condições, né, de armazenamento, condições de venda de produto devem desenvolver, né? Ah, ou ter que entregar parte dessa estrutura. Então, se vocês forem no supermercado, por exemplo, as linhas frias, principalmente as linhas de sorvete, por exemplo, você tem os freezers do fabricante, como também nos refrigerantes, né? Você tem os refrigerantes in natura, que são vendidos nas gôndolas, mas você também tem os freezers. Esses freezers são de propriedade dos fabricantes, né? Então, o canal permite que ele a coloque ali e gerencie aquele espaço, né? Por outro lado, também o canal é responsável ali por cuidar, né, desses espaços, limpeza, enfim, e seus fornecedores aí pela manutenção desses freezers, né? Então, enfim, são alguns detalhes, informações que são necessários que estejam geralmente incluídos isso em contrato, tá? Então a gente encerra nesse momento aí a nossa parte 2 falando sobre a parte de desenho da estratégia de canal.